Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje nós vamos terminar a carta aos Hebreus, capítulos 12 e 13. Meus irmãos, o autor da carta agora vai começar a falar sobre a disciplina de Deus, como a gente deve olhar, às vezes, a disciplina de Deus. A gente deve olhar, muitas vezes entende como punição, como castigo, como ira, né? E não é bem assim. Portanto, está escrito aqui, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo está usando uma linguagem figurada aqui, como se fosse uma competição, né? Em que Jesus é o alvo. Jesus é o alvo e a gente precisa entender o que ele está falando. E aqui, está falando que essas testemunhas aqui são os heróis do passado, os heróis do martírio, os heróis perseguidos, os apóstolos, os evangelistas, os cristãos mortos através dos tempos, na arena, no Coliseu e outros, né? Que são modelos a serem seguidos, né? Eles não são espectadores, eles não, o que o autor de Hebreus está falando é que a gente deve não ser espectador, mas ser uma pessoa ativa na propagação do Evangelho. Por isso Jesus fez a grande comissão e proclamou o Ide. Na verdade, quando ele fala aqui testemunhas, na verdade, essa palavra não é aplicável aqui, é traduzida assim, mas não é aplicável. Vós sereis minhas testemunhas. Aqui está testemunhas, quer dizer martiria, do grego martiria, serão meus mártires, ou seja, todos os que morreram são mártires, né? Não mediram a própria segurança, né? Mas morreram pelo Evangelho. E quando ele fala aqui sobre o pecado que nos envolve, meus irmãos e minhas irmãs, isso a gente tem que lembrar que nós somos pecadores, justificados, mas pecadores. E como isso acontece? O mal não existe sozinho, ontologicamente, o mal está dentro de nós. Nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, tal e qual Adão fez lá. Adão foi criado inconsciente. Ele, quando pecou, ele cometeu um pecado de desobediência a Deus, fez uma idolatria, se colocou no centro, tirou Deus do centro. Ele estava plenamente consciente, mau uso do livre-arbítrio, né? Então, quando no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, bem-aventurados vós que choram, né? Bem-aventurados os humildes, dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Isso não está falando que a gente vai ser consolado, que chora aqui, não. A gente deve estar lá derramando a nossa condição pecadora. Senhor, me ajude. Ter a humildade e a consciência de que nós somos pecadores. E somente a graça pode nos salvar. E graças à graça nos salvando, é que nós, embora continuemos pecadores, somos justificados, mas já não pecamos intencionalmente, né? Nós não podemos baratear a graça. Aí vem falando assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Está falando de Jesus aqui, mas está falando dos mártires que lutaram contra os mártires, eram pecadores, lutaram contra o próprio pecado, mas foram e derramaram sangue em favor do Evangelho, em favor dos cristãos, para que o Evangelho alcançasse o mundo inteiro. E quando ele fala assim, você esqueceu da palavra de ânimo que ele lhe dirige,
como a filhos. Meu filho, não desprezem a disciplina do Senhor, não se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. A palavra que castiga, a gente pode traduzir do grego como açoitar, como açoite. Então aqui já coloca uma coisa clara aqui. A gente não pode interpretar o que nós sofremos, nossas agruras e sofrimentos, porque é uma coisa inerente ao ser humano, mas não podemos interpretar como fúria de Deus, ira de Deus. A ira de Deus, ela se manifesta às vezes, Deus não fala nada, como deixou o povo de Israel para lá, o povo de Israel foi para o cativeiro por própria escolha, porque pecou, tirou a mão sobre ele, pecou. Então, às vezes, quando Deus não fala com a gente ou não dá alguma coisa, ele está fazendo o quê? Ele está com a ira dele. A ira dele, às vezes, é o próprio silêncio. Ira é diferente de fúria, de explosão emocional. Precisa separar isso. Porque a lei de Deus ela é pedagógica, é amorosa, misericordiosa e corretiva. Né? A ira de Deus E às vezes Deus deixa a gente pedir alguma coisa, sabendo que Deus sabe todas as coisas, e muitas vezes ele sabe e a gente tem aquilo que deseja, e aquilo que a gente tem, aquilo que deseja, e aquilo que a gente desejou, às vezes faz mal a gente. Também é pedagogia de Deus. Né? Não se sinta abandonado assim. Tá? E glória a Deus pela repreensão do Senhor e porque o Senhor nos aceita como filho. Né? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, às vezes, nosso sofrimento é um exercício para a fé. Né? Isso nos conecta lá em Mateus 5 outra vez. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Ou seja, a gente deve fazer caminhos retos através de pregando a palavra e não causar tropeço nem escândalo. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui precisa entender outra coisa. Santo é separado, não tem nenhum poder de nada. A gente se converte, a gente tem um processo de santificação para no final a gente ter um corpo espiritual. Né? A santificação e temos um corpo espiritual no final. Cuide-se para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. A gente fala muitas vezes Jacó usurpou, enganou Isaac, né? Naquele caldo aquele sopado de lentilha, botou aquele pelo no corpo, com a ajuda da sua mãe, mas não se esquece que Esaú permitiu, começou em Esaú, permitiu, olha o engajamento ali, de uma casa que acaba caindo. Esaú permitiu, vendeu a primogenitura dele, ele tinha a intenção de vender, então ele não era digno da primogenitura, né? E vem falando aqui, até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo é tão terrível que até Moisés, estou apavorado com tudo isso. Né? Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre comunhão, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos justos aperfeiçoados. Né? Porque o objetivo da santificação é nos levar à perfeição, estarmos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que a lei, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam quanto mais nós, que se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Pergunta, né? Então, se os que se recusaram a ouvir
aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós que se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Né? E a gente precisa refletir sobre uma coisa. Sobre a consciência. A gente vai ver, Judas traiu Jesus. Pedro abandonou, negou Jesus. E os outros discípulos todos fugiram, porque também não deu tempo de negar. E a fuga é uma prova de negação. A gente precisa estar atento a isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente precisa estar muito atento para a gente não fugir. Né? E aí vai vir as exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando que sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como os aprisionados com ele. Dos que estão sendo maltratados com eles, e como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Meu irmão, minha irmã, o que ele está falando aqui é que a gente deve praticar a justiça social. Praticar a justiça. E as nossas orações não devem ser orações egoístas. O que é ação egoísta? É aquela ação que a gente transforma no memorando de pedido, só pede para a gente, nunca pede para ninguém e nem agradece a Deus. Né? Ele termina como a gente deveria terminar. Saúdem a todos os líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. E aí fala assim, a graça seja com todos vocês. Sem a graça nós somos nada, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos nos derramar diante de Deus, mostrar que estamos chorando com humildade, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confrontando e nos consolando. Deus nos abençoe. Amém.